Oi, gente, eu sou Julia Cunha, estudante de letras da UFOP. Meu curso é bacharelado em tradução e eu fui contemplada no edital de mobilidade, né, pelo convênio bilateral que a UFOP tem com a Universidade da França que eu fui, que é a Université Grenoble-Alpes. E eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Os cursos de destaque da UGA são Direito, Engenharias no geral e Ciência da Computação. Eu fui agora em janeiro de 2020 e voltei em junho de 2020. Então, no começo foi bem difícil para mim falar o francês, por mais que eu tenha estudado, não tem livro que te prepare para um nativo, e principalmente por causa do nervosismo, eu não conseguia falar muito. Mas os cursos que a UGA ofereceram foram muito bons para mim. Eu fiz 2 cursos de francês, nível B1, e uma professora falava mais da parte cultural e a outra falava mais de gramática. Então, eu senti bem esse balanceamento entre gramática e cultura. Eu fiquei num alojamento do campus, que era bem pertinho do prédio onde eu tive aula. E a moradia foi bem tranquila, eu fiquei numa moradia assim. O quarto era de 9 metros quadrados, mas eu sou pequena, então foi bem tranquilo. Para os meus outros amigos, que eu achei um monte de brasileiro lá, eles não conseguiriam viver nesse alojamento, porque o banheiro era realmente muito, muito pequeno. Mas eles moravam em outra residência. E na minha residência, a minha residência era bem mais nova, sabe? Ela foi, eu acho que foi a última a ser construída. E foi por agora. Então, as coisas eram bem mais novas. E eu tinha elevador, lá tinha sala de música. Mas eu acho que em todas as residências tinha sala de música. E tinha sala de esportes. Em outras residências tinha academia também, só que era mais bem equipada, porque lá na onde eu fiquei, que era a Gabriel Fauré, a sala de esporte era bem pequena. Para lavar roupa, a gente tinha que sair do prédio e. Só que era no mesmo prédio, só que a gente tinha que sair e entrar de novo, aí entrava na lavanderia e a gente pagava para usar a máquina. A gente só colocava moedas lá e a máquina funcionava. Ou então a gente pagava com o cartão de crédito ou o cartão sem contato, que eles chamam de SLI. Todas as disciplinas que eu fiz tinham só uma prova final. E aí todas as aulas eram como se fosse uma preparação para essa prova final. E no começo os professores falavam, ó, minha prova é assim, assim, assado, vocês podem fazer um simulado para vocês verem se vocês vão dar conta. E aí foi isso. Mas eu achei que foi bem positivo esse negócio de saber como que é a prova, porque muitas vezes a gente fica realmente perdido na aula e tudo mais. Principalmente no comecinho, se as aulas são na língua que você ainda não pegou muito. No meu caso, o francês, que eu tava bem, bem nervosa, então eu não tinha pegado muito ainda. Então isso me ajudou bem a escolher as aulas que eu ia fazer. Que lá a gente tem 2 semanas para testar as aulas e depois a gente coloca no nosso plano de trabalho. Passado nessas 2 semanas, a gente coloca no plano de trabalho e aí a gente faz aquelas disciplinas. E não tem como sair da disciplina. Nem no meio, nem no fim, não tem como sair da disciplina mais. As aulas eram em forma de seminário, então o professor ficava só falando lá na frente e a gente sentada escutando. Tinha pouquíssima interação entre aluno e professor e alunos entre si. Eu quase não tive contato com estudantes franceses. Então, eu não pagava luz, nem água, nem aquecimento de nenhum tipo, mas eu não pagava porque já estava incluso no aluguel. Eu não achei tão caro, começou a ficar caro porque o euro começou a aumentar muito. Eu achei a infraestrutura lá muito boa, os prédios são todos novinhos, alguns não, mas por dentro sempre tá tudo bem limpo, tudo é muito bem equipado, os computadores têm uma configuração ótima. E a internet lá é fibra ótica no campus inteiro, então você pode usar a internet
Wi-Fi, né, em qualquer lugar. Isso facilitou muito a minha vida, principalmente quando eu cheguei lá e eu não tinha celular ainda francês, não tinha uma conta de celular, nenhum número. O primeiro contato que você tem é com o setor administrativo. Eles têm um sistema muito legal que é de buddy, que é como se um aluno de lá te apadrinhasse ou amadrinhasse e te ajudasse lá. Eles deram uma palestra pra gente sobre os cursos da UGA e foi isso. Eles não mostraram nenhum outro tipo de acolhimento para aluno estrangeiro. Então acho que a informação não foi passada pra gente direito. Toda a informação que eu peguei foi com alunos brasileiros. Lá eles oferecem uma matéria de esporte pra gente, principalmente para aluno estrangeiro. Acho que você pode fazer uma matéria de esporte. Que eu fiquei sabendo foi só isso, mas pode ter tido outras coisas que eu não fiquei sabendo. Porque, como eu já disse, a informação lá não é muito bem passada pra frente. Uma dificuldade que eu encontrei foi a adaptação ao clima, porque lá era muito frio, então eu tinha que colocar muito mais roupa do que eu estava acostumada. Então, assim, pra locomoção era difícil. E principalmente porque o aquecedor do meu quarto não esquentava muito, então eu precisava dormir com 3 cobertas, além do aquecedor. Mas eu achei que o quarto ficava bem quentinho, sim, quando eu tava lá dentro. Então, apesar de eu não ter conseguido fazer muita coisa por causa da pandemia, que estourou no final de fevereiro, começo de março, e eu tinha chegado lá em janeiro, então me deu assim um mês e meio mais ou menos pra fazer coisas lá. E nesse mês eu ainda tava me adaptando, correndo atrás de um monte de papelada pra arrumar minha vida lá, né? E aí eu não consegui fazer muita coisa, mas eu achei que foi uma experiência muito legal, muito válida. Eu aprendi bastante. E é isso.